Olá, sou Carlos Raton e o Pó de Polvo de hoje é um assunto muito polêmico. O envolvimento das docas de Santos com a ditadura militar. E aqui na minha frente eu estou com o pesquisador e anistiado político Antônio Fernandes Neto. O Neto, para quem não sabe, ele é autor do livro A Cia Docas de Santos, Eternamente em Berço Esplêndido, escrito junto com a pesquisadora Adriana Gomes Santos. Foi lançado em 2020. Neto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você pelo convite, estamos aí. Neto, vamos direto ao assunto, que é um assunto bem forte, né? Houve tortura de trabalhadores e de ou não trabalhadores dentro das docas na época da ditadura? Houve, e não foi um nem dois não, foram vários. Acontecia o seguinte, eles tinham uma polícia que era o DVI, Departamento de Vigilância e Informações, que sempre foi comandado por oficiais das Forças Armadas. Oficiais. O último deles foi o Garbogini, não é qualquer um. Ele foi comandante aqui do Exército, aqui na região. E ele foi para as docas, para a iniciativa privada, para fazer isso. Então, veja só, o trabalhador que era pego em pequenos furtos, coisa que era comum, não estou falando do roubo, das quadrilhas que tinha ou que tem, deve ter ainda hoje, mas pequenos furtos. Eles eram levados para a Companhia das Docas, eram levados lá para o chamado 70, que era o DVI, que é onde é o porão hoje do museu, e ali eles apanhavam feio, levava porrada, Inclusive tem até laudos do ML de gente que foi queimada com cigarro lá dentro. Então uma das torturas era queimar as pessoas com cigarro. Mas a relação política também, tinha a questão política nisso aí? Por exemplo, pegava um trabalhador que tivesse, de alguma forma, fazendo contrário ao regime militar na época, à ditadura. Isso acontecia também? Isso foi sempre assim, né? As docas, ela é diretamente vinculada com a formação do golpe de Estado. Ela financia o golpe de Estado. E esse financiamento aproximou muitas docas do aparelho repressivo do Exército, da Marinha, do DOPS, da Polícia Federal. E qualquer um podia ser considerado como subversivo. Por exemplo, lancei o PT aqui em Santos. Trouxe o Lula, não sei quem e tal, em 1980. As docas mandou 2 caras lá para gravar. O que eles têm a ver com isso? Era polícia política. Quer dizer, a Polícia Civil, a Polícia Militar, estava abaixo deles. Eles que decidiam. Eles prendiam, batiam no sujeito, depois liberavam ou não. Ou levavam para o quarto de distrito. Quer dizer, eles tinham um poder que nunca foi dado a eles. Tinha uma relação também com o navio Raul Soares? Ou seja, na época que o Raul Soares atracou aqui, que foi um navio prisão, as docas também levavam para as docas, faziam um tipo de interrogatório, depois caminhavam para o navio Raul Soares? Prévio aí para o Raul Soares, eles convocaram 400 trabalhadores, foram buscar em casa, inclusive, com seus veículos, alguns com seus veículos, e levaram para ser interrogado pela Aeronáutica. Senimar? Senimar era Marinha. Essa é da Marinha. Levaram para ser interrogado pela Aeronáutica, ainda não tinha esse órgão da Aeronáutica, ele foi criado um pouco depois. Os interrogatórios foram feitos dentro da Companhia Docas de Santos, na sala do Saulo Pires Viana, que na época era o chefe do departamento pessoal, que seria como se fosse o chefe do RH hoje. Quer dizer, era dentro da sala das docas que eram feitos os interrogatórios. Olha a cumplicidade que havia. Por exemplo, nós temos listas de gente que eles perguntam para a polícia, contrata ou não contrata esse cara? E a polícia diz, não contrata não. Era muito estreita as relações. Eu tive a informação, nós estávamos num encontro que vocês fizeram, e eu vi um rapaz falando que até quando a pessoa chegava para trabalhar, o recém-contratado ficava por um tempo sendo observado, é isso? Era isso mesmo. Eles tinham uma rede de informações muito grande, porque para eles, todo aquele que reclamasse, por exemplo, as pessoas trabalhavam de chinelo, bermuda e de camiseta. Às vezes sem camiseta. Doqueiro, você está falando? Doqueiro. Tá. Em produtos químicos cancerígenos, compadre. Produtos que te levavam à morte. Não tinha proteção nenhuma. Aí você reclamava minimamente, vinha os 70 e te levava com alguma acusação, entende? Depois tinha um outro esquema sórdido, que era o seguinte, um grande laboratório de São Paulo, eu não vou te dizer o nome dele agora, porque eu não me lembro exatamente se é esse ou se é aquele, mas é um laboratório alemão. Importou 60 produtos, tambores de um produto, 12 sumiram. Aí a seguradora tem que pagar, só que a seguradora foi mais esperta e descobriu que não tinha sido roubo coisa nenhuma. Aí é um conluio entre as docas, entre o laboratório e os jornais, e aparece a cara dos trabalhadores, esses aqui são os que roubaram. Meu Deus do céu, né? Que absurdo isso. Mais ainda, eu fui atrás da pesquisa. Isso nunca existiu, esse roubo. Isso era uma sacanagem do laboratório junto com as docas. Então, acusaram os trabalhadores. Só foi resultante disso?
Um deles morreu aos 51, 52 anos, alcoólatra. Imagine parecer tua cara, este é Carlos Raton, ladrão do Porto. E o outro enlouqueceu. E o psicológico acabou com o psicológico. Mas não é um, não. Eu, sem pesquisar muito, eu tenho uma lista de 30 nomes assim. Então eles destruíram as pessoas, né? Em algum momento, o regime que usava esse aparelho lá dentro das docas, né? Ele usava isso para, por exemplo, pessoas que... alguma relação com um portuário, ou seja, um doqueiro tinha com a esquerda, vamos dizer, né? Esse doqueiro era levado para dentro das docas para tentar explicar isso, ou seja, como faziam os departamentos DOPs e assim por diante? Olha, nos primeiros anos do golpe, eles encaminhavam direto para a polícia e a polícia ia lá e prendia eles. E eles financiavam isso. E daqui eu tenho prova, tenho recibos. Não é que eu estou falando porque eu acho, eu tenho recibos. Esse livro que você escreveu tem tudo isso documentado. Tudo documentado. Isso daqui não é minha ideia, não. Isso daqui é tudo documento. Isso é um livro de documentos. Certo. A partir dos anos 70, eles mudaram. Então, eles começaram a monitorar de outro jeito. Então, você ia entrar nas docas, eles primeiro perguntavam, traz lá o atestado de idoneidade política e eleitoral. Era um atestado de ideologia. Eu chamava isso. Era um nome mais ou menos assim. Então o DOPS dizia o que você era e o que você não era. Eu, por exemplo, fui barrado de entrar nas docas em 80, já era CODESP. Não era docas não, era CODESP, para limpar banheiro. E eu não passei. Com todo respeito aos meninos que limpam banheiro, mas desculpa, mas eu tinha bastante capacidade para limpar banheiro sim. Mas por quê? Depois, na época eu não dei muita bola. E agora, pesquisando, eu encontrei que eles mesmos dizem por que eu não entrei. Tinha lá minha ficha, meu pedido de entrar nas docas, tudo que eu escrevi, e eles dizendo que eu não vou entrar. O Nobel Soares, que é um demitido da greve de 80, toda a ficha de demissão dele eu encontrei no arquivo do SNI. Até a carta para liberar o fundo de garantia dele, enviada para a Caixa Econômica, com o carimbo da Caixa Econômica recebendo, está no SNI. Para quê? Porque havia uma conexão. Isso daqui é na CODESP, não é nas docas. E também, né? Continuaram, quer dizer. Agora, tinha outros crimes envolvidos nisso? Né? Além dessa repressão, dessas torturas, dessa perseguição... Tinha outros crimes envolvidos que você falou? Cara, veja só. Esse conluio que teve as docas de financiar, a família Guinle, na verdade, financiar o golpe junto com a Coca-Cola, junto com a Volkswagen e outras empresas terem financiado o golpe, financiar a preparação, consecução e estabilização do golpe, botaram grana para isso, muita grana, eles tiveram vantagens depois por esse apoio. Por exemplo, as docas passou 90 anos aqui sem pagar IPTU, sem pagar taxa do lixo. Então, veja só, quem que varria ali o entorno ali? A prefeitura. Quem pagava para varrer aquilo? Você, o cidadão. Asfaltar as ruas, canalização, não sei o quê. Eram as docas? Não, era a prefeitura. Ela pagava para a prefeitura? Não. A casa que o Berenguer morava, quem pagava o IPTU? Não pagava. Eles tinham isenção de tudo. Eles tiveram muitas vantagens. Por exemplo, se você pegar, eles mesmos publicaram, os investimentos que eles fizeram. De 1970 a 1980, o Estado investiu 97, quase 98% no Porto e as docas investiu menos de 2%. Não sou eu que digo isso. É um livro que eles publicaram. Tudo que eu vou falando, ou é livro que eu tirei do SNI, ou do Ministério do Trabalho, ou interno das docas. Não tem esse negócio de eu acho, me disseram, me contaram. Não, aqui tem documento. Por isso que nós pudemos fazer uma denúncia contra eles no Ministério Público Federal. Vamos chegar lá agora. O Ministério Público Federal abriu um inquérito e vai sugerir um termo de ajustamento de conduta, ou seja, antes que se judicializar, o Ministério Público acredita que a DOCAS tinha tudo isso que aconteceu, ela seria responsável por isso e estaria encontrando uma maneira de ressarcir as pessoas que foram prejudicadas. É isso? Veja só, nós fazemos parte de um movimento que é memória, não esquecer. Esses absurdos que aconteceram, nós não podemos esquecer. Memória. Contar a verdade. Porque às vezes você vê gente falando por aí que todos nós éramos terroristas. Vê se eu tenho cara de Bin Laden. Brincadeira, né? Eu lutava pelos meus direitos. Então memória, não esquecer e contar a verdade, exatamente como foi. Para reparar os crimes. Por exemplo, toda perseguição que uma pessoa sofreu, injustamente, tem que ser reparado. E só para aproveitar esse gancho, um pouquinho antes do programa, você falou de dois homens, né? 2 trabalhadores, um enlouqueceu e o outro faleceu, né? Problemas psicológicos em função disso. A família deles, daí, né? Isso. A família deles pagaram um preço. Isso precisa ser reparado. Como é que vai ser essa reparação? Se é monetária ou em outra forma, nós vamos discutir isso mais adiante. Mas precisa ser reparado. A partir de ser reparado, nós podemos dizer que tem justiça.
Enquanto isso, não teve justiça. O golpe acabou e não tem justiça para essas pessoas. Quem é que faz isso? Então, nós temos que fazer uma denúncia ao Ministério Público. Eu fiz a denúncia, eu, a Adriana, fizemos, e outras pessoas, o Nobel Soares estava junto, e essa denúncia foi investigada, o Ministério Público olhou, disse, se não tiver exageros, aqui é coisa brava. Aí eles contrataram uma equipe de professores para auditar, para investigar se era verdade o que nós tínhamos. Essa equipe de professores da PUC de São Paulo ampliou e aprofundou a nossa pesquisa. Porque eles eram uma equipe grande, com dinheiro para fazer isso. Não era igual nós fizemos na unha, com o nosso dinheiro. Então é muito pior ainda do que isso. Então veja só, o que cabe ao Ministério Público agora? Chamar a autoridade portuária. Ela tem responsabilidade, a autoridade portuária. Mas nós não existíamos. Exatamente, é isso que eu queria tocar. As pessoas podem não entender. As docas, depois Codesp e agora a autoridade portuária, né? É uma sequência. É uma sequência. Então, tem responsabilidade. Tem responsabilidade. É imprescritível. São crimes imprescritíveis. Por exemplo, uma pessoa que mata outra e desaparece, 20 anos depois o crime não existe mais, mesmo que tenha matado. Por mais hediondo que tenha sido o crime. Nesse caso de crime de lesa humanidade, é imprescritível. Você deve ter visto a semana passada, apareceu na TV, uma mulher com 99 anos sendo acusada, pegou 2 anos de cadeia, 99 anos, pegou 2 anos de cadeia na Alemanha, acusada de ter colaborado com o nazismo. Lógico que nessa idade é prisão domiciliar, mas uma coisa é certa, aqui não vai passar em branco. Vocês têm a quantidade de pessoas vítimas, onde vai atingir? Quantas pessoas? Então, veja só. Nós achamos que tem uma lista muito grande, da primeira leva tem umas 300 pessoas, de 64, mas eu estou chutando aqui. E dos anos 70 tem mais 150. Agora, o que eu quero te dizer, a reparação que nós estamos mais preocupados é na cidade, entende? Então, por exemplo, a juventude tem que conhecer isso. As docas têm que pagar a cartilha para a gente distribuir nas escolas. As docas têm que pagar para fazer, sei lá, um audiovisual, para passar nas escolas, entende? Tem que ter centro de memória. Por exemplo, você passa ali no prédio das docas, está escrito em letra grande, José Menezes Berenguer. Tem que arrancar o nome desse cara. Ele é um criminoso. Botar o nome de alguém que foi perseguido por ele, não perseguidor. Você acha que cabe ter uma placa com o nome de Adolfo Hitler? Pois é. Praça Adolfo Hitler? Não, ninguém tem isso no mundo. Carlos Alberto Brilhante Ustra? Isso. Então, veja só, nós queremos botar o nome das vítimas. Aí sim é justo, aí nós estamos fazendo justiça. Então, por exemplo, isso é parte da reparação. Tem uma estátua para os Gimli. São os bandidos total, né? Derrubar a estátua, eu estou contra. Porque é um patrimônio. Mas tem que botar uma plaquinha ali embaixo. É tudo isso, mas também foi um tchu. Sim. Faz um texto ali, bota. Onde ficava atracado o navio Raul Soares. Tem que ter uma placa ali dizendo, aqui era onde ancorava o Raul Soares, que levava as pessoas presas. Na Conselheiro, na esquina ali, quase em frente à Faculdade de Direito, ali na esquina, onde era o Detran, ali foi um centro de tortura do DOPS. Sim, o prédio ali. O prédio. Aquele prédio tem que ser preservado como um centro de tortura, tem que ser dito isso. Depois tem aqueles locais da classe trabalhadora. Por exemplo, sindicatos operários portuários. Cara, eles foram muito fortes, eles tiveram um peso muito importante na história da cidade, estão esquecidos. Ali é Jango, presidente da República, é Getúlio. Qualquer cara que quisesse ser um presidente com um mínimo de sucesso tinha que passar por ali. E onde a sede na General Câmara aqui? Isso, passa lá, tem uma placa de 1 metro de altura, placa de bronze da presença do presidente da República. Você fala, mas não gosto do Jango, eu gostava do Jango. Tá, não estamos discutindo isso, estou dizendo que é um sítio de memória. Então nós queremos, a reparação passa por isso, por reparações coletivas. As reparações individuais também vai ser discutido no TAC, mas tudo isso daqui é uma, digamos assim, uma negociação. No caso específico da Vox, por exemplo, nós conseguimos que a Vox, onde era a auditoria militar na Brigadeiro, virou um centro de memória, a Vox indenizou os trabalhadores e deu um dinheiro para fazer pesquisa sobre outras empresas. Não é que deu, nós impedimos. E a quarta coisa, que nós não abrimos mão, tem que sair na primeira página do jornal uma nota pública da empresa reconhecendo os crimes que cometeu. Como é que hoje a autoridade portuária está encarando essa situação, né? Eu já estive conversando com o Pomini, que é o presidente ele falou que vai ter que ser alguma coisa, né? Alguma coisa tem que ser feita, mas atualmente, com o Ministério Público agora, né? Com essa força do Ministério Público Federal, com esse pessoal da USP, né? Como é que tá a autoridade portuária está vendo isso? Olha, eu também já tive uma vez com o Pomini e ele falou a mesma coisa, mas eu não vi avançar nada. Há uns 3 meses, eu acho que isso daqui é um problema da cidade, não é um problema meu.
E a cidade tem que se posicionar e exigir que a autoridade portuária, seja lá quem for que esteja lá na frente, assuma isso daqui com a força necessária que é preciso para reparar os crimes cometidos. Não pode ser que famílias foram destruídas por isso, pessoas tenham enlouquecido, pessoas tenham passado meses, anos na cadeia por causa de defender os trabalhadores. Não é possível. Isso daqui tem que ser reparado. Mas não é autoridade portuária. É a sequência, filho. É DOCAS, CODESP e autoridade portuária. Para finalizar nosso programa, que está no fim, não dá para a gente ampliar tudo isso, depois de assistir esse programa, pesquise sobre esse livro do Neto, enfim, mas está na hora de levantar o tapete, é isso? Não é? Tá na hora. Já jogaram muita coisa por debaixo do tapete, agora é a hora de levantar esse tapete e tirar a sujeira, é isso? Exatamente. Se não fizer isso daqui, velho, não tem futuro este país, porque isso vai acabar acontecendo de novo. Você viu há um tempo atrás, no auge da crise ali do governo da Dilma, faziam manifestações que dizia volta do governo dos militares. Quem fala isso não tem noção do que foi o governo dos militares. A violência que foi, a corrupção. A corrupção, isso aqui é um negócio endêmico neste país. Então nós precisamos educar as pessoas. Não é com esse tipo de violência que nós vamos resolver. O antipetismo, perfeito, não tem nada que ver. O cara é antipetista, perfeito, mas chamar os militares é de uma ignorância dos fatos, é ignorar os fatos. E nós estamos aqui para que as pessoas não ignorem esses fatos, entre outras coisas. Perfeito, Neto. Muito obrigado pela sua participação. Tomara que as coisas aconteçam como você está pensando, se Deus quiser. Vai acontecer, eu tenho certeza. É isso aí. Sua luta muda a vida. Obrigado. O Pode Povo fica por aqui. Até o próximo. Tchau.